Bem, agora vamos para a solução do problema 1 da parte 2 da prova. O enunciado é o seguinte: dado os caminhos g de t é igual a cosseno de t seno de t, com t pertencendo ao intervalo 0 e 2π, e a função f de t, que é igual a cosseno 2t seno 2t, com t pertencendo ao intervalo 0 e π. A questão pede para provar que os caminhos acima parametrizam o círculo unitário, provar que g e f são caminhos diferenciáveis, isso é, provar que existem as funções diferenciáveis delas, e contextualizar as funções f e sua derivada e também a g e sua derivada, e provar que o produto ponto entre elas é zero, ou seja, provar que a função e sua derivada elas são ortogonais. E por último ele pede para que seja A e B um ponto pertencente ao círculo unitário. Se g lhe toma um tempo de t igual a 0 radianos para atingir esse ponto, então quanto tempo levará f? Qual conclusão pode ser tirada dessa análise? E em seguida pede para que se fixe um ponto A e B pertencente a esse círculo unitário. Então é para comparar o comportamento da derivada de f e derivada de g em relação a esse ponto. Bem, para a solução. Primeiro nós vamos provar que os caminhos g de t e f de t eles parametrizam um círculo unitário. Então, ao jogar essas funções dentro de GeoGebra e ao definir uma variável que vai estar relacionada à função, nós vamos perceber que ao decorrer do tempo, no intervalo 0 e 2π, a função, nesse caso g, ela vai formar o círculo unitário. E o mesmo ocorre para a função f, no intervalo 0 e π, como está representado aqui em vermelho. Então agora nós vamos contextualizar a função g e sua derivada. Aqui, a mesma coisa, quando a gente utiliza o GeoGebra, nós vamos ter a função g e a função g', que é a derivada de g. E como nós podemos ver, ela estaria, figurativamente falando, à frente da função que originou ela. E para f o mesmo ocorre. Enquanto a função f está aqui embaixo, a f', que é a sua derivada, vai estar mais acima, ou seja, mais à frente. Então, pelo GeoGebra é possível comprovar a ortogonalidade entre g e sua derivada e f e sua derivada. Então, primeiro nós vamos fazer para f e sua derivada, f'. Dado um ponto qualquer, pertencente a esse intervalo 0 e π, eu escolhi o ponto, eu vou chamar de t1, igual a 0,5. Então, em 0,5, a função f, que é cosseno de 2 vezes t, seno de 2 vezes t, nós vamos substituir o valor de t pelo valor que eu escolhi anteriormente. Então vai ficar cosseno de 2, 0,5 e seno de 2, 0,5. O valor obtido vai ser esse, 0,54 e 0,84. Agora nós vamos avaliar a derivada dessa função para o mesmo valor de t, ou seja, a derivada do cosseno vai ser menos o seno e a derivada do seno vai ser o cosseno. Então, nós vamos ter menos seno de 2 vezes 0,5 e o cosseno de 2 vezes 0,5, que vai dar que a derivada dessa função avaliada em t1, que é 0,5, vai ser menos 0,84 e 0,54. Então, fazendo o produto ponto entre essa função e sua derivada, nós vamos ter que o resultado é zero. Então, graficamente, nós vamos ter isso, que elas são ortogonais. E o mesmo é feito para a função g e sua derivada g'. Dado um ponto qualquer pertencente ao intervalo 0 e 2π, aqui eu escolhi o 1,3, nós vamos aplicar esse ponto t na função, que vai dar 0,27 e 0,96, e sua derivada, que o cosseno é o menos o seno e do seno é o cosseno. Então, perdão, professor, houve um imprevisto. Bem, vamos voltar aqui, escolhendo o ponto e aplicando na g, nós vamos ter 0,27 e 0,96. E ao derivar essa função, nós vamos ter menos o seno de t e o cosseno de t. Então, vai ficar menos seno de 1,3 e cosseno de 1,3, que vai ser menos 0,96 e 0,27.
Então, fazendo o produto ponto entre g e g', sua derivada, nós vamos ter que o resultado é zero, que graficamente é isso aqui, o que também prova a ortogonalidade entre a função e sua derivada. Agora, fazendo uma análise com relação à primeira e à segunda função, a g e t, nós vamos ter que f é multiplicada pelo número 2. Então, tem-se que para um ponto AB fixado no círculo, a função f ela vai chegar ao ponto com a metade do tempo que levaria g. Ou seja, ao fixar o ponto 1, 0, pertencente ao círculo unitário, viu-se enquanto g só atingiu o ponto em 4.7, em t igual a 4.7, f atingiu o mesmo ponto com a metade do tempo, ou seja, t foi igual a 2.35. Aqui estão as coordenadas. E a questão ela também pede isso, ó. Aqui. Fixado um ponto qualquer A e B pertencente ao círculo unitário, compare os resultados da derivada de f e para a derivada de g. Então eu escolhi esse ponto aqui, ó. Eu escolhi esse ponto. Então, enquanto g' atingiu esse ponto nas coordenadas menos 0.01 e menos 1, e f' atingiu em 1 e 0,0.01.